Meu nome é Marcela Rodrigues de Oliveira. Tenho 26 anos e moro aqui em Paranavaí desde 2001. Sou escritora. Tenho certa trajetória na cidade. Nesse vídeo, eu vou fazer a leitura de um conto meu, que eu fiz em 2018. É de minha autoria e eu acho esse conto muito especial para mim. Primeiro, porque ele foi selecionado na categoria Conto Regional, no FEMUP, o que me é um motivo de grande honra. Segundo, porque é uma história da minha avó, que ela contou pra mim várias vezes já. Eu sempre achei muito legal. Então eu já tentei reproduzir ela através de cordel, entre outras formas. E em 2018 eu fiz esse conto e ele acabou sendo classificado no FEMUP. Minha avó tem quase 80 anos hoje em dia e ela é de família de pioneiros, né? E então essa história, ela se passa no contexto de Paranavaí, né? E desde então, desde essa experiência com esse conto, eu busco fazer contos que tenham essa cara mais regional, né? Se passem num cenário aqui no noroeste do Paraná, tenham elementos que o leitor paranaense pode reconhecer, talvez. Nesse caso em específico, o cenário é Paranavaí, né? Mas já tenho outras histórias que são paranaenses, digamos assim. O conto se chama Dois Josés. Eu vou fazer a leitura. Dois Josés. O caso que vos conto, caro leitor, não é somente verdade, nem apenas invenção. O que é, afinal, integralmente um dos dois hoje em dia? Ou jamais foi? Toda ficção, por mais absurda que seja, parte do nem sempre bom e velho material da vida. A vida, por sua vez, é revestida com o reforçado papel da subjetividade. Já esta tem seu grau de intensidade dependente de alguns fatores. A sanidade do indivíduo, que é discutível, a profissão dele, dizem que pescador floreia um bocado, e a memória. Ainda que questionável, vamos supor que a loucura nossa de cada dia tenha um limite saudável em doses homeopáticas, como se fosse uma zona permitida de acesso, pois até hoje não encontrei nenhum vivente que fosse inteiramente são. De antemão, aviso também que a região cenário do ocorrido não é litorânea, e ainda que a cidade fique dentre dois rios, não veio das bocas daqueles que matam os peixes pelas bocas. O filtro, portanto, que iremos lidar é a memória. Por isso mesmo, vale comentar que é uma dessas histórias, antigas como fotografias, que já estão até perdendo a cor, com beiradas esfarelentas e o cheiro amarelo ocre da mais remota saudade. Me desculpem a metáfora com fotografia. É a mais óbvia metáfora possível para o passar do tempo. Mas é que o leitor verá que são esses os recursos que povoam a imaginação e embasam a narrativa em questão. Histórias embaçadas pela memória. Fotografias antigas. Alguns dados aleatórios. E a invenção. A história começa em um tempo em que as senhoritas sofriam ainda mais explicitamente com a mão pesada do patriarca. Mesmo que nessa época a consciência disso fosse geralmente nula ou pouca. E quando existia, manifestava-se através da desobediência das moças aos pais e ao desprezo para com os pretendentes. É certo que na mesma época, em metrópoles ou outras terras, havia outras consciências, lutas cervicais e percussoras. Naquele mesmo contexto, até guerra havia. Claro, guerra sempre existiu. Nunca houve uma trégua universal. Mas essa em questão era das grandes. Porém, naquela cidade, naquela altura, se não chegavam ideias de vanguardas, por outro lado, mais positivo, também não chegava esse cavaleiro do apocalipse. Mas somente por estar em um distante noroeste. E não por estar protegida por Deus.
como diriam alguns. Afinal, sabemos bem que nessas ocasiões, e em todas as outras, mesmo o diabo se faz mais presente, mesmo antes do Wi-Fi. E Deus, por outro lado, como a guerra, também não dá uma trégua. Perceba, leitor persistente, que introduzo demais, mas não crie expectativas. A história é mais ou menos. Mais ou menos verdade, mais ou menos mentira, mais ou menos triste, mais ou menos bonita. Não é extraordinária, como um caso de combustão espontânea humana, que há quem diga que há pelo menos 200 casos no mundo. Mas também não é uma história tão ordinária, também, pois é sobre gente. Tem algo menos ordinário que gente? Tem algo mais interessante que pura e simplesmente gente? Ainda voltando ao contexto, seria falso ignorar que reflexos da Segunda Guerra não chegaram aqui. Maria, hoje Dona Maria, mas criança naquela época, tem a lembrança amarga de que se faltava açúcar nessa terra de cafezais. E para conseguir uma querela, o irmão mais velho enfrentava uma longa fila de alimentos racionalizados. Mas o açúcar, com água ao pé da cama, assim como o abraço das outras irmãs, não podia faltar em dias de tempestade e de sonhos ruins para acalmar os ânimos. Entretanto, a série de acontecimentos aqui narrados ocorreram em sua maior parte à luz do dia. E ainda que lembrassem pesadelos, foi daqueles que encaramos de olhos abertos. E até questionamos por um segundo se estamos loucos ou se Deus é o pescador que brinca com o nosso destino. Paranavaí, naquela época, era bastante rural e pouco iluminada. Por isso, talvez o delegado da cidade não tenha percebido que estava sendo observado várias noites seguidas, até ser assassinado. O delegado em questão, José Franco, era marido de Isabel, pai de Maria, pai do irmão que buscava açúcar e de outras 4 irmãs. Alto, rígido, tinha um bigode lustroso e escuro como a graxa de seu sapato. Denso também, escondendo assim seus raros sorrisos, geralmente reservados para caçula. Na verdade, essas são as características que posso imaginar vendo as fotos penduradas na parede de Maria, quase fora do prazo de validade. As fotos, não Maria, nem as paredes, ainda que essas também sejam antigas e várias vezes repintadas. As paredes, não as fotos, nem Maria. Mas, hoje em dia, Maria, assim como as fotos e as paredes, também envelheceu, como toda criança deveria envelhecer. José, além dos bigodes, também tinha 2 sobrancelhas espessas e um bom gosto para as histórias de Bang Bang. Ou esse era o meu pai, ou o pai do meu pai. Eu já não sei, porque eu também sou velha. Mas preservo a certeza de que, ainda que José apreciasse tais enredos, era por um tempo breve e separado de seus afazeres, pois não deixaria a ficção encantar sua noção de realidade. Lembre-se de que ele era franco e rígido, alto também, e tinha um bigode escuro de se respeitar. Não queria viver histórias de Bang Bang, e se portava uma arma, era porque era delegado e de uma pacata cidade paranaense, mas que raramente usava. A não ser na ocasião em que atirou num gato selvagem que andava visitando sua casa e devorara os gatinhos recém-nascidos da gata de suas filhas. Como não queria ver as filhas fragilizadas, e também por pena dos falecidos bebês felinos, pois era um bom cristão e o bigode mostrava isso, teve que dar um fim no gato selvagem, que também era felino, mas era uma espécie de vilão. Mas se sentiu péssimo, porque gostava muito de animais. Mas a história foi assim. Queria poder melhorar, dar leveza, contar que Maria colecionava borboletas ou penas.
Mas lembre-se que nessa época o açúcar estava em falta e as pessoas boas eram rígidas. Ainda que devo comentar que as meninas mais velhas, né, as irmãs da Maria, faziam vestidos lindos, laços lilazes, tratavam muito bem a irmã, e que o filho mais velho era muito criativo nas invenções, de caráter mais científico e menos ficcional, porque afinal ele era franco como pai. E foi assim que, sem perceber o que ele esperava, o gato selvagem foi executado pelas mãos daquele que, por ironia do destino, ou não, seria da mesma forma assassinado semanas depois. Diria-se na ocasião do ocorrido que tal fato foi de pura maldade e que José Franco foi um ótimo delegado daquele ponto do noroeste do Paraná. Foi não, era, no pretérito imperfeito, pois, como já citado, o dito faleceu. Ou melhor, foi assassinado. E isso nem a ficção pode mudar, pois não há autor que se compare ao destino imperativo, aproveitando-se do trocadilho gramatical. Ou, afinal, a ideia de inexorabilidade do destino é somente uma desculpa para nos apoiarmos e lamentarmos de sua suposta inevitabilidade. Seria demais cogitarmos que talvez o destino seja, afinal, repleto da mais alta subjetividade? Portanto, dotado de incertezas, hipóteses? Assim, o destino deixaria de ser, assim como Deus, existente. E enfrentaríamos a vastidão, obscuridade e solidão no universo. E o pior, a certeza de que poderíamos ter feito algo para evitar esse destino, ou que tudo pode acontecer nesse universo caótico, e reinaria o aleatório, um único Deus inquestionável. Mas ainda assim, desculpe os devaneios. Franco morreu, e foi com um tiro. Só se sabe que houve interesses políticos envolvidos nessa morte encomendada. De acordo com fontes comprometedoras e um pouco de improvisação, alguém da cidade temia pelo crescimento da popularidade de Franco. Não que esse fosse o poço de carisma, mas aqueles tempos sofriam, num outro local do globo terrestre, com a mão pesada de um louco carismático. Então sabemos que essa característica não é nenhuma vantagem necessariamente. De qualquer forma, as pessoas confiavam nele, então alguém resolveu matá-lo. O mandante? Não sei quem é, e não faço questão de sabê-lo, tampouco de imaginá-lo. Pode ter sido um rico cafeeiro, fazendeiro de grandes terras, ou alguém que investiu na construção das estradas da localidade e arredores, algumas décadas antes, quando o solo ainda era hostil e agreste. Pode ter sido um simpático pioneiro ou mesmo forasteiro que usava dentes de ouro. Aquele que encomenda geralmente é interesseiro e não tão interessante. Um mero interventor da vida dos outros, como um editor conservador que mutila escritos de terceiro. Todo encomendador nessa lógica é de algum modo também censor. E ainda que nesta história não haja heróis, nem vilões, censores geralmente não merecem participar de qualquer experiência literária. A censura é um lugar inóspito. Deste modo, utilizarei da mais pura metalinguagem e censurarei o censor nessa história. Recomendo a vocês que façam o mesmo. O executor em si, este sim merece um espaço, porque independentemente do motivo, ele cumpre o papel ativo. Então, mudemos de perspectiva. Tentemos observar, enquanto sobrevoamos o cenário, o assassino, que somente por coincidência, talvez, também chamava-se, e não somente chamou-se, José. Não seria honesto, entretanto, se condenássemos com afinco o pobre diabo. José Lago, como era chamado, não era tão vilão assim. Do mesmo modo de que nessa história não é herói, como já dito. Tinha seus pecados. Sim, tinha. Quem não peca?
Eu mesma não deveria estar escrevendo essa história no horário de trabalho. E talvez essa não seja a melhor hora de você estar lendo. Poderíamos ainda assim pintá-lo como um possuidor de alma sombria, cabelos desgrenhados, dentes agressivos, uma espécie de Charles Manson do Agreste. Mas não é justo. Lago, na verdade, juntando o que poderíamos verificar, inferir e por que não imaginar, era um bom marido, um pai cuidadoso de 2 filhos pequenos e um ainda menor, e um que ainda estava para nascer, e nascer sem pai. Além disso, há quem diga que tinha uma bela voz e gostava de fazer algumas rimas. E era bom no repente, que dizia surgir assim, de repente. Tinha mesmo uns olhos bem grandes, mas não eram nem de longe assustadores. Na verdade, eram saudáveis, aquosos como de criança, o que lhe conferia uma bela visão, e portanto era um bom atirador. Talvez tudo seja mesmo o efeito borboleta, e o bater das asas de qualquer inseto lá no norte resulte numa ventania aqui no sul. Se não fosse bom atirador, não seria contratado pelo concorrente político local de Franco. Mas é que lhe faltou comida, faltou água, e tinha 2 crianças, uma menor e uma que ainda viria a nascer. E que não conheceria, mas isso ele não sabia. Tinha uma bela esposa também, mulher lutadora, braços fortes, mas que ele não deixava trabalhar e não sabia o porquê. O patriarca tinha que lhe dar tudo. Comida, tinha que ser o protetor da família. Então ele tinha que dar um jeito na família. Ser exemplo para os filhos. E antes matar para sustentar do que ter a mulher ajudando na despesa. Certamente, eu vos afirmo que ainda que vindos de terras diferentes, realidades diferentes, o outro José teria feito o mesmo. É verdade. Uma situação oposta, o resultado não seria distinto. O assassino seria a vítima seria o assassino. E não é porque os dois se chamam José. Não é pela região que moravam. É porque naquele tempo faltava açúcar. E pensando bem, hoje em dia todos estamos diabéticos. Muito açúcar na nossa dieta. E ainda assim, muitas vezes o amargor da vida bate forte de repente. E às vezes o que nos resta é um repente. Enfim, a verdade é que a oportunidade surgiu, a ideia cresceu na mente como a febre, então foi inevitável. Talvez Lago, longe de ser algum sádico, seja uma espécie de Raskolnikov nordestino, afinal de contas. Tem uma música que fala que a ideia é como se fosse um tijolo na vidraça. Eu acho que José Lago concordaria com isso. Na noite anterior do crime, não dormiu. Deixou a mulher e os filhos no sono dos justos e fumou, no sereno da madrugada, alguns cigarrinhos de palha. Sentia as extremidades formigarem e uma dor aguda e contínua atrás do olho esquerdo, que permaneceu até a hora do disparo fatal. Talvez, para quem crê como Lago, fosse a marca de Caim surgindo no interior do seu cérebro, mas João Batista, o médico da cidade, se o tivesse examinado, explicaria que era ansiedade e estresse diante do que estava prestes a fazer. Não pensou profundamente no futuro do morto e sua família, nem do morto, nem da sua. Mas não entende porque ficou com vontade de chorar quando viu um cachorro morto. Também não sei porquê. Será pelo outro José? Será por si mesmo antecipando a culpa? Ou somente pelo cão? Afinal, o cão também é digno de luto, assim como os delegados, os gatos selvagens, entre outros. O tiro tremeu nele também. As mãos que seguravam a arma estavam geladas e suadas e grudentas, e o temor subia das mãos até os cotovelos, e ele podia ouvir a respiração, o coração batendo nas têmporas. Depois do tiro e do baque do corpo, o que tomou conta do seu próprio corpo foi o calor e a pressão sanguínea em sua face, que nesse momento estava queimando. Não pensou 2 vezes em se entregar para a polícia, e foi o que fez. Daí veio mais um ato dessa tragédia das
planícies verdejantes de pastagem. O filho mais velho de Franco tinha boa índole e paciência. Como dito, gostava de fazer invenções. Uma delas ele utilizou um lampião velho e aquelas antigas latas de goiabada. Mas o ocorrido o deixou muito diferente, e ele não pensou nas consequências quando decidiu se armar com a arma do pai. Não que tivesse algo em mente, ou, se tivesse, não falou pra ninguém. Ou talvez lá no fundo, ele tivesse e nem se deu conta. Ficou calado, nem chorou, nem se desesperou, depois da gritaria na rua, quando as pessoas saíram de suas casas para ver o que tinha acontecido naquela noite. Uma vez que a TV não havia se popularizado no Brasil, muito menos naquela região, e todos ouviram o disparo. No velório do falecido, também não extravasou nenhum sentimento pelo pai, que amava tanto. Como Maria, por exemplo, que criança como era, alternou momentos de choro por compreensão do acontecimento, manha por tédio e brincadeiras com as demais crianças do recinto. Entre elas, pega-pega passando por debaixo do caixão. João Guerra, padre, apesar do sobrenome, estranhou a reação e recomendou que rezasse. Não rezou, mas no julgamento do culpado, ele resolveu se expressar. Vale lembrar que Franco era delegado e muita gente gostava dele, ou no mínimo respeitava. Ou melhor, isso é o que poderíamos imaginar, né? Se entrevistássemos algumas pessoas daquela altura. Na verdade, independentemente disso, a Vox Populi foi fervorosa após o crime, mas foi por causa da empolgação mórbida suscitada pelo crime, e não necessariamente por causa do pesar pelo morto, ou pelo absurdo filosófico contido no ato de matar um ser humano ou morrer pelas mãos de alguém. Também porque havia um culpado preso esperando julgamento. Nesse contexto, um bode expiatório para evitar que as pessoas voltassem cedo ao marasmo de uma vida pacata. Então, se no velório as pessoas foram em peso prestar suas condolências, imagine o julgamento, que ainda que tenha sido em outra cidade. Lá tudo aconteceu de forma rápida. Não houve sorriso para provocar, reafirmar qualquer necessidade de vingança, nem frase de efeito alguma. Não houve pedidos de desculpa ou cena de redenção. O filho mais velho simplesmente atirou no peito do assassino do pai, antes mesmo deste terminar de ser escoltado ao tribunal. Quis entregar-se também, mas os policiais o aconselharam a fugir. Ele meio que fez isso, meio sem querer, meio que não achava justo, meio que queria ser punido, mas mesmo assim fugiu. Nunca mais foi visto. Isabel perdeu o marido e um filho, por assim dizer. Mas a gente pode imaginar que talvez ele tenha se arrependido, se envergonhado, ou sentia um misto de emoção que o fizeram não querer voltar. Ou pode ter encontrado alguém, né? Uma pessoa, se apaixonado, uma vida nova, onde envelheceu feliz com filhos, netos, bisnetos. Ou mesmo não chegou a destino algum. E se algo aconteceu e de forma ou de outra ele encontrou-se com o inevitável? Mas isso é o que pode ter acontecido. A verdade é que nunca saberemos. O que sabemos é que as pessoas juntas podem ser más. Após toda a comoção e alguns dias a mais, as pessoas estavam voltando para suas pacatas vidas quando uma mulher grávida começou a bater na porta de todas as casas, de porta em porta. Casa, comércio, sítio, atrás de algum trabalho remunerado, pois já tinha 2 crianças, uma menor e uma que estava para nascer, sem pai. Logo todos perceberam que se tratava da viúva do assassino assassinado. Ela tinha um sotaque diferente, não era daqui. E ninguém conhecia ela, então todo mundo supôs que ela fosse. E ela era. Daí foi uma mistura de portas se fechando. Ninguém socorreu a viúva necessitada, pois claro que o dinheiro prometido pelo comandante do crime, o qual a moça em questão desconhecia, dinheiro ou crime, jamais apareceu. Claro,
o que torna o crime ainda mais sem sentido. E há de se imaginar que o sujeito foi velar o morto. Todos se negaram a auxiliar. Todos. Seja comida, trocados ou emprego. Vieram se gabar da casa da viúva Isabel. Diziam que isso era de se mostrar leal ao digníssimo defunto, do vosso falecido marido. Mas há de se comentar que Isabel, não mais real nem menos fictícia que talvez a personagem de Garcia Marques, viu na mulher que vagava humilhada uma semelhante. Não o par daquele que assassinou, mas também uma desamparada viúva, que assim como ela mesma, teria que se virar para educar e sustentar sozinha os filhos. Poderia dizer que tal ato nobre é uma marca do sagrado feminino, tão renegado e oprimido antes, durante e depois dessa história. Mas talvez seja somente a mais pura e rara empatia. A imagem e a semelhança contida em ambas. Talvez nesse sentido Deus tenha se feito existir nessas redondezas, e somente em situações como esta. Ou mesmo o diabo. Talvez ele também tenha sido mal interpretado durante todos esses séculos, milênios. Se Deus talvez tivesse tido empatia com sua criação mais baixa, a história seria diferente? Haveria inferno? Perderíamos o paraíso? De qualquer modo, pensem, leitores, a máxima é real. Não há nada mais interessante que gente. E embora o homem tenha cometido atrocidades de diversos níveis e formas contra a natureza, o próximo ou ele mesmo, há sempre algum acontecimento singelo e delicado acontecendo, a todo momento, como uma gata criando seus filhotes ou uma Isabel acolhendo a outra e seus filhos.